pessoal! Estamos em mais um episódio do Pod Beauty Podcast e hoje o nosso convidado veio diretamente do Rio de Janeiro para nos dar as honras e falar sobre fios de PDO. E ele vai se apresentar aqui, mas eu já vou adiantando. Ele é um dentista, speaker da Amabella, diretor técnico da Ibetex. E ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele e falar um pouquinho também sobre os fios. E vocês podem depois deixar as dúvidas e comentários ali na página do YouTube, do Instagram, que ele vai responder para vocês todas as dúvidas. E então vamos lá, vamos dar início à nossa conversa, Alexandre, Dr. Alexandre Liras. Já sigam lá no Instagram e nas redes sociais. Nos conte um pouquinho mais sobre você, se apresente aí para o pessoal. Tudo bem, Patrícia? Tudo tranquilo? Tudo bem. Eu comecei com fios, assim, a minha história, se você quiser saber a minha história lá de trás, é uma história engraçada, porque hoje eu trabalho com fios, muito com fios, mas comecei com medo de fio. Acho que todo mundo começa assim. Todo mundo, quando vê botando fio, fala assim, nossa, eu não vou fazer isso. Exato. Eu não quero fazer isso. Né? Então, eu sou dentista, né? Eu comecei como cariologia, minha veia preventiva, uma veia assim que a gente fala assim, eu não gostava de desgastar muito o dente para fazer as coisas, então eu tinha uma pegada bastante preventiva. Fiz a parte de implante, não faço cirurgia de implante. Nossa. Fiz a parte de prótese, não faço cirurgia periodontal. Então, eu não tenho pegada cirúrgica. Quando eu fiz toda a parte de harmonização, fiz a parte de toxina botulínica, de ácido hialurônico. Quando eu cheguei em fios, eu falei assim, não vou fazer isso, porque eu não gostei daquilo que eu olhei e achei que aquilo não era para mim. Eu acho que todo mundo, quando quer fazer fio, tem essa sensação. Exatamente. De olha assim, eu não vou fazer isso. E aí, quando a gente trava em algum processo, você se afasta dele. Foi o que eu fiz, me afastei de fios. Vivi na harmonização durante um tempo sem fios, até que uma pessoa me convenceu a fazer fio. Falou assim, olha, faz fio, cara, você já fez tanta coisa. Eu falei, não é uma pegada cirúrgica, eu não vou fazer. E eu acabei fazendo porque o fio veio pro absorvível. E antigamente era o fio permanente. Exato. E aí eu falei, acho que isso eu consigo fazer. Vamos testar, né? A gente tem que se testar. Na vida é assim, vamos testar. E aí eu fui fazer em Minas Gerais o curso. Fiz, voltei. Não me senti seguro na hora que eu saí do curso. Da parte de prática, preciso de mais prática. E eu sempre falo isso, quando você faz algum procedimento, você tem que voltar na parte prática para você ganhar segurança naquilo que você quer fazer. Eu voltei, fiz 3 módulos e depois de um tempo eu virei monitor. E da monitoria foi crescendo até que uma pessoa me encontrou e falou assim, olha, eu preciso de você para fazer aula de uma marca que está chegando no Brasil. Eu falei, mas pelo amor de Deus, eu tenho 6 meses, 7 meses de fio, acho que não sou eu. E a gente, às vezes, na vida, a gente tem que defender algumas coisas que aparecem como oportunidade e você fala assim, você tem que estar preparado para as oportunidades. Me deram a oportunidade, eu estudei muito fio durante anos e anos e anos. Foi 4 anos e meio só estudando fio. Sem aplicar muito, assim. Eu fazia muita parte clínica, né, de fio. Eu comecei a ficar muito tranquilo e seguro. Eu comecei a perceber que era mais seguro fazer fio do que ácido hialurônico. Sério? E aí comecei a me afastar mais do ácido e ficar com a toxina e com o fio, porque a segurança que me deu do fio, com relação à intercorrência, de gerar algum problema, eu senti muito mais segurança. E isso é uma coisa assim, que quando você percebe que ele é seguro, você consegue vender melhor o que você faz. É verdade. E eu demorei um pouquinho a chegar nisso, e aí foi crescente, eu consegui entrar nas empresas que importam fio, aí veio um conhecimento maior, por isso que eu me tornei uma referência em fio, exatamente que abriram portas de fábricas para mim, né? Eu sempre brinco assim, eu não sou melhor que ninguém, eu só tenho uma informação que os outros não têm, exatamente, é essa a diferença. Mas em relação a executar, assim como a odontologia, qualquer área, você tem que treinar, você tem que gastar seu tempo treinando. E acho que todo mundo, assim, eu sempre tenho eu gosto muito de estudar. E quem tem medo, estuda mais. Porque como a gente tem medo, aí você fala assim, eu não vou fazer isso se eu estudar muito. Então, eu estudei muito fio, estudei intercorrências antes de executar até fios, e aí depois você ganha tranquilidade. Então, sempre meu recado para as pessoas que me conhecem hoje, mas lá atrás, quem me conhece fala assim, cara, eu não acredito que você está nesse negócio de fio. É porque eu estudei muito, da mesma forma que eu fazia dentista, estudei muito escultura para fazer dente. Exato. E você tem que estudar em qualquer área muito. Depois, quando você domina, você começa a ficar tranquilo. Acho que a vida toda é uma curva de crescimento.
Se você seguir a sua curva de crescimento, você consegue chegar ao final feliz no que você se propõe a fazer. Então, hoje eu estou nessa de fio, feliz com fio, tranquilo com fio, durmo tranquilo quando eu faço fio e, consequentemente, meus pacientes ficam tranquilos quando me procuram para fazer fio. Exatamente. Tudo na vida é prática, né? E aí, nesse processo que foi de trabalhar só com fios, ou foi, na verdade, até agora, hoje, por exemplo, tu trabalha com toxina, com bioestimulador, ou é só fios? Na realidade, eu sou daqueles dentistas que não consegui largar a minha origem. Eu ainda faço odontologia. Eu amo a minha profissão, como assim, todo mundo que abraça a minha profissão. Como a odontologia mudou, né? A harmonização, assim, de 10 anos para cá, foi uma opção, que as pessoas não tinham essa opção. Eu não entrei para odontologia para ser harmonização, porque não tinha isso na nossa pauta. Então, eu não consegui ainda, hoje, largar aquilo que eu me dediquei 30 anos da minha vida. Eu tenho 36 anos de formado, então eu ainda tenho um diazinho que eu vou no meu consultório, até para os clientes falam pra gente, não larga não deixa a gente não. Né? E esses clientes que eram da odontologia passaram para harmonização. Né? Claro. Então, assim, eu hoje faço fio, toxina, fio é a minha base. E ácido hialurônico eu faço algumas coisas, até para complementar o trabalho de fio, mas tem uma equipe que trabalha mais com ácido para mim. Assim, eu acho que eu sempre me dediquei àquilo que eu acho que eu faço bem. Por que eu não fazia cirurgia? Porque eu achava que eu não tinha mão cirúrgica, eu achava que eu não poderia proporcionar um resultado que outro profissional mais qualificado poderia. Claro. Então, assim, o meu caminho eu faço prótese ainda, faço dentística, faço fio e faço toxina e alguma coisa de ácido para complementação. Mas o resto... Bioestimulador, não. Faço, mas a equipe faz mais. Assim, olha só. É porque o próprio fio é um bioestimulador. Exatamente. Né? Então, como ele é um bioestimulador, eu uso ele. Quando querem fazer bioestimulação com a parte fluida, aí trabalha a doutora Samantha, vai lá e faz pra mim. Ai, que show. Então, tem várias pessoas nessa equipe. E é uma clínica tua ou é uma clínica multidisciplinar que tem... Eu sou do Rio. Né? Então, eu tenho 2 consultórios no Rio. Vai. E esses consultórios, quando eu estou aqui, estou em viagem dando curso, a doutora Samantha, ela trabalha me auxiliando. Tem uma outra equipe da parte odontológica e em Minas Gerais tem outro braço da empresa. Né? Então a doutora Ana Paula e a Aline trabalham lá e quando eu vou lá, ela também me dá essa assistência com relação a atendimento. Né? E hoje, como eu estou ligado a curso, me tira um pouco da minha clínica, então eu tenho que ter esse atendimento lá. Ninguém constrói nada sozinho, né? A gente tem que ter essa equipe de suporte, até de parcerias, enfim, um indica o outro. E às vezes um é melhor numa coisa, o outro é melhor em outra. E aí vocês vão crescendo juntos, né? Eu acho que... Sem equipe eu não acredito em nada. Eu particularmente, isso assim, de dedicar a sua equipe, acreditar nas pessoas que trabalham com você, eu acho muito importante hoje em dia. Lógico que quando você cresce, você precisa de mais gente. Exato. Quando você trabalha só no consultório particular ali, você até consegue levar bem. Quando você se fala assim, olha, eu vou dar curso, eu vou andar pelo Brasil, eu vou fazer isso, não adianta que... Então, acho que tem que ser compartilhado, acho que conhecimento tem que ser compartilhado, tudo na vida tem que ser compartilhado. E a minha pegada é muito de acreditar nas pessoas que trabalham comigo. Acho que todo professor pensa assim, né? Senão não vai nem ter como ser professor, né? A pessoa que quer ensinar, ela pensa que a gente tem que compartilhar conhecimento. Se ela quer ficar só para ela nunca vai conseguir ser um bom professor. E aí, como é que tu foi parar ali na Amabella, né? Na empresa ali dos fios? A Amabella, eu acho que ela acreditou cedo em mim, assim, eu nem sei te dizer assim, por que eles acreditaram em mim. Como eu estou dizendo, eu tinha uma experiência na minha vida de comercial, né? Que eu trabalhava eu trouxe outras empresas para o Brasil há anos atrás. Eu acho que ela me pegou um pouco do meu comercial, de eu gostar de estudar. Eu acho que isso foi um diferencial. Com certeza. E aí eu fui chamado e a informação que eu tive foi o seguinte, olha, a gente vai abrir a informação para você, mas a gente já viu que você estuda, então não vai ser problema. E aí eu acelerei. Quando chegou até perto da pandemia, foi o dia que todo mundo em casa, trancado, eu falei, agora eu vou estudar o dobro, porque antes a gente não tinha tempo e a pandemia nos trouxe uma realidade, né? O que fazer em casa... Ou esperar que o mundo vai acabar, ou vou ter que fazer alguma coisa. Então, se ele voltar, a gente está aí, né? A gente estudei muito na época de pandemia. E hoje eu tenho essa equipe e a Amabella me abraçou. Eu encontrei na marca aquilo que eu achava que eu precisava, assim, é uma marca que eu não preciso mentir para falar a verdade dela, né? Então, assim, o comercial dela, a parte de marketing, eu falo a verdade do fio. Porque quando a gente fala uma verdade,
O público entende bem essa linguagem. Quando o marketing começa a ter que omitir ou não falar coisas, me incomoda um pouco. Então eu estudei muito a Mabela para pegar a Mabela. E aí hoje eu estou bem tranquilo assim, com a Mabela e graças a Deus as pessoas estão felizes com o fio, com os resultados que ele traz. Exatamente, isso que eu gostei, que lá no workshop que você deu aquele dia, a gente conseguiu ver um pouquinho da paixão que tu tem pela empresa, além de ter pelos fios, né? Isso faz toda a diferença quando a gente vai representar uma marca. E da Mabela, assim, qual que é a história para o pessoal conhecer um pouquinho da marca e saber se foi uma empresa que começou com fios, e se ela tem outros produtos? A Mabela, na realidade, é a empresa, assim, quando a gente vai falar de fio, a gente tem que entender quem é o fabricante. Então, quem é fabricante da Mabela é a Yurin. A Yurin é uma ordem de grandeza bem grande. Eu sempre brinco assim, todas as empresas falam que são enormes, né? Ninguém fala para os outros, eu sou pequena. Então, acho importante a gente entender como a gente enxerga que ela é grande. E como a gente enxerga que a Yurin é grande. Ela tem todas as certificações, está presente no mundo todo. Quem a Yurin fabrica além da Mabela? Tem PDO Max, tem a Cliff, tem a Appline. São marcas fabricadas pela mesma fabricante, mas que no mundo estão de formas diferentes. Então, os Estados Unidos é PDO Max, não é a Mabela. Então, quando a Yurin, que trabalha basicamente com fio, 100% quase fio, uma das maiores fábricas de fio, né? A ordem de grandeza ela é muito grande, ela é uma empresa gigante no mercado mundial, né? E o foco dela são em todos os continentes, mas ela tem um foco muito grande na Rússia, que é um país maior consumidor de fio do mundo. A Rússia? A Rússia consome muito mais que a Coreia. A Coreia do Sul todo mundo acha que a Coreia do Sul é o maior fabricante, onde as fábricas estão, mas de consumo o fio russo, né, que é antigo, ele veio tudo da Rússia, né? E eu brinco sempre o seguinte, existe uma polêmica do fio permanente para o fio absorvível. Exato. Quem inventou o fio permanente, que é o sonoma diesel russo, hoje ele já usa o absorvível, que é o PLA-CL, que está chegando em breve no Brasil, graças a Deus, mas eles já aceitaram os fios dentro dessa rotina, desse minimamente invasivo, que a gente quer fazer alguma coisa que seja absorvível e reversível, que a gente consiga reverter. Eu acho que isso que é importante dentro da harmonização, colocar da necessidade que a gente tem hoje de produtos que o paciente nos procura e ele não fica muito tempo parado para recuperação, né? Normalmente no dia seguinte ou 2 dias ele está trabalhando, e produtos que você consiga reverter o processo, né? Voltar atrás em qualquer problema aquele caso. Então, eu acho que a pegada mundial está indo nesse sentido. Exato. Sentido do reversível e do absorvível. Até porque os pacientes vão envelhecendo, a estrutura não vai modificando, né? A gente não quer manter um produto na mesma região e o rosto vai modificando. Então, é interessante a gente ter essa maleabilidade ali dos produtos que a gente for injetar no rosto, independente se é fio, se é preenchimento, né? E a questão dos fios definitivos, tu já trabalhou com eles? Não, eu não tinha mão cirúrgica, eu te falei, eu não começaria a trabalhar, eu não tenho uma mão do fio russo. Quando eu olhei o fio russo pela técnica dele, eu falei, isso aí não é para mim. E os fios definitivos do nariz que falam hoje, a polêmica, né, do Instagram, qual que é a tua opinião? Olha, existem fios para nariz, tá? Vão chegar os multidirecionais que vão, na minha opinião, são os ideais para nariz. Eu acho que nariz tem peso, né? Então, para você erguer um nariz, você tem que ter força, porque não é qualquer fio que faz isso. Eu não gosto muito de desses nós de ponta de nariz, de união de 2 fios, mas os multidirecionais, quando chegarem, junto com os fios nose, eles vão compor o nariz dentro das expectativas que o fio pode oferecer. Claro. Ou seja, como todo procedimento que é minimamente invasivo, ele tem uma duração. Uma limitação. Os pacientes têm que entender o seguinte, eles têm que ser gerenciados. Faço hoje, quando começar a perder, faço de novo, e assim é o minimamente invasivo, assim que o gerenciamento é algo... Eu brinco com meus pacientes, né? Vou casar com você. Tá pronta para casar comigo? Porque nós vamos nos casar e esperamos que a nossa relação seja feliz, porque eu vou qualificar o seu envelhecimento. Eu não vou fazer você parar de envelhecer. Então, isso é importante, eu acho que eles entendam. Exato. Que hoje, assim, eu acho que eu sou uma pegada de naturalidade. Eu acho que eu sei que tem vários tipos de opiniões a respeito, de transformações, é natural. A minha é mais, eu vou pegar você, eu vou deixar você envelhecer numa qualidade de vida boa para o seu envelhecimento.
Quer casar comigo nessas condições? Então a gente vai casar, a gente vai ser feliz, como qualquer casamento deve acontecer. Fidelização, sem traição, né? De profissional. Tá feliz, continua comigo. Vai ser para sempre. E vai ser para quando? Para sempre. Porque a gente tá sempre chamando de volta e fazendo outras coisas. E é um investimento que ele tem que entender que não é fazer e não te vejo mais. Eles têm que entender isso. Eu acho que todos os profissionais que vieram aqui falar no podcast têm essa mesma pegada de naturalização. Que a harmonização, né, tava antes com um perfil um pouco mais artificial, um pouco mais desarmônicos do que harmônico. E agora eu acho que todos os profissionais que estudam, né, eles estão nessa pegada mais natural. E de gerenciamento do envelhecimento, não é mais a harmonização facial, né? Que eu acho que é o futuro, né? Sim, sim. E os fios é interessante por causa da duração também. Qual que é a duração, assim, que tu vê, assim, que os pacientes têm no consultório? Assim, a duração depende do meio celular do próprio paciente, do como essas células vão degradar esse fio. Porque ele é degradável, então depende disso. Então depende de alguns fatores. Um desses é qual é o ASP, qual é a espessura desse fio que eu estou colocando. Né? Mas, assim, normalmente, em média, o PDO... Num fio moldado, que é um fio mais robusto, apesar de robusto ser absorvível, ele dura mais ou menos 8 meses, 9 meses. O fio farpado, que muitos entendem como espiculado, um pouco menos. Mas essa é a realidade. A pessoa tem que vender, assim, a gente tem que ser correto. Quanto tempo bioestimula? Bioestimula até mais tempo, mas as garras são absorvidas também. Então, normalmente, 9 meses, 8 meses, eu tenho que recolocar fio nesse paciente. Nos que estão para vir, outros materiais, outros polímeros que estão chegando, a gente vai ter um tempo de mais ou menos uns 14, 15 meses, que já é bem interessante. Bastante. E está chegando, né? Graças a Deus a gente vai ficar muito próximo da Coreia. A Mabela deve ser a primeira a trazer e vai ficar muito próximo do time da Coreia, que a gente ficou muito distante da Coreia. Eles assim, já estão... Quando eu entrei para fazer fio, era tudo farpado e PDO. Tudo era farpado PDO. E naquele momento, esse momento é bem lá atrás, estamos falando aí de 7 anos atrás, ninguém me falou que naquele momento já existia moldado na Coreia, que já existia PLA-série na Coreia. Então a gente interpretou que farpado PDO serviria para tudo. E não era uma verdade. E hoje a gente entende que a gente estava muito distante da Coreia e hoje cada vez mais as empresas estão chegando e estão trazendo produtos que a gente consegue estar muito próximo do coreano, do que eles usam lá. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Isso vai dificultar um pouquinho os profissionais, porque eles não vão, hoje em dia, só escolher... eles vão ter que escolher ou PDO ou PLA-CL. Já é uma dúvida que eles vão ter. Mais tipos de fios estão chegando. Mais tipos de garras estão chegando. Então, o conhecimento tem que aumentar. Eles vão ter que buscar mais conhecimento para escolher o que é o ideal para o paciente. Eu acho que o pessoal que não entende muito de fio deve estar se perguntando o que é o PLCA, o que é o PDO, o que é o farpado, o que é o moldado, o que é o cônico. Eu acho que a gente podia dar uma revisada com a imagem aqui e mostrar o que é cada tipo, para que serve cada tipo de fio, como que é a composição, as garrinhas. Vamos lá. O material PDO é um tipo de plástico, como o PLA-CL é um outro tipo de plástico. Então são plásticos que são degradados em tempos diferentes e dão respostas a esse tecido de forma diferente. Tipo um Sculptra, que é um ácido polilático, e um Radiesse, que é uma hidroxiapatita. O próprio Sculptra, o PLA, o Sculptra é PLA. Então, assim, exatamente igual. Como o PCL é o Elancê. Exatamente, sólido líquido. Um é fluido e o outro é sólido, mas é o mesmo material. Um em forma de bolinhas, num fluido, e o outro num compacto, que é um fio. Exatamente. Então, assim, é a mesma resposta. Se eu estou usando um tipo de polímero, que é um plástico, que é absorvido, né, eu tenho que saber o tempo de absorção dele. Com relação aos modelos, eles conseguem ver os modelos daqui? Conseguem? Beleza. Então, aqui a gente tem vários tipos de fios. Fios mais simples e fios mais complexos. E aqui os com garra. Né? Essa corzinha azulada é a característica do PDO. O PDO é um fio que tem essa característica violeta. Todos os outros são transparentes. Apesar que esses fios, depois de implantados dentro do tecido, eles ficam transparentes. Essa tinta sai. O que é essa tinta? Característica do próprio PDO. É a identificação do PDO. Porque quem inventou os fios ali, que teve a ideia, foi um cirurgião coreano, né? Você sabe como é que foi feito isso? Ele fazia cirurgias normais, né? Não eram nem na área da estética. E ele viu que a pele ficava melhor. E ele fez reabertura de intestino. Ele fazia cirurgia de intestino. Quando ele reabria, ele falou,
do lado das suturas tem muito colágeno. Aí a cabeça dele foi, como é que eu faço isso para face? Como é que eu coloco, como é que eu direciono esses fios? Então, aí ela tem acupuntura na Coreia, e aí começou a unir fios com acupuntura no sentido de posicionar na face. Claro. E aí foi o primeiro caminho, foi por aí. Como é que é o nome dele mesmo? Dr. No. No. E aí então ele trabalhava com acupuntura, que aí ele sabia da onde... A Coreia tem muita Exato, acupuntura, chinês tem muita acupuntura. Por isso que eles tiveram essa sacada mais das rápida agulhas. que a gente. E aí foi evoluindo, né? Quem pegou o fio lá atrás teve muito insucesso, porque era o berço, era a origem. Tudo quando começa, vai evoluindo. Os próprios fios hoje evoluem muito. Fios de 2 anos para trás, é muito rápido. Que nem o filler, né? Que antigamente não tinha. Então, o que acontece? Esses fios aqui, daqui até aqui, são fios bioestimuladores, não tem garra. Esses aqui tem garra. Então, esses são de tração, esses são para bioestimulação. Mas olha a diferença desse fio para a quantidade de polímero que eu tenho nesses 2 fios. Então, se eu quero aumentar a bioestimulação, eu vou usar esses fios. Esse fio aqui me permite, inclusive, uma volumização. Ou seja, eu colocar embaixo do tecido para subir esse tecido. Então, as indústrias, o que elas viram? Quanto mais fio, quanto mais polímero, melhor. Então, eu vou ter que avaliar meu paciente, se é um paciente... O que ele está me exigindo? Se é só uma bioestimulação, se é uma pele delicada, se é uma pele mais já madura, né, para ver qual tipo de fio que eu vou usar. Quanto mais fios as indústrias lançam, mais difícil é para o clínico, que ele tem que estudar e entender cada fio, a aplicação de cada um. Os fios com garra também têm evoluções. Tem esses farpados, que são cortes no fio, e tem uns que não têm cortes. São criados, o polímero é colocado sobre o fio principal e criado garras que não são flexíveis. Então, elas tracionam mais. Então, esses que a gente chama de moldados são fios que têm um poder de tração bem superior ao farpado. Não tem nem como comparar os dois. E as empresas, você não pode comparar de uma empresa um moldado com farpado de outra. Você tem que comprar o moldado de uma com o moldado de outra para você chegar às suas conclusões de qual é a melhor empresa que traciona ou não. Né? Hoje a gente tem mais de uma empresa e as ofertas também são grandes. A Mabela, assim, ela tem um portfólio bastante grande, talvez o maior entre as empresas, de oferecer tipos de fios diferentes. Mas isso exige que a gente prepare... Assim, eu sempre brinco o seguinte, hoje a gente está trabalhando muito mais para preparar os profissionais que fazem do que captar novos profissionais. Eu acho que o trabalho hoje no nosso é pegar aqueles que fizeram 5, 6 anos atrás fio curso e falar assim, olha, o mundo está mudando muito rápido. Vocês têm que voltar e têm que estudar mais e a gente está aqui para dar novas informações para vocês. Né? Eu vejo o mercado de fio assim, fantástico, acho que o mercado de fio é muito promissor, mas acho que está faltando um recall de uma galera que fez e que abandonou ou por falta de conhecimento ou por falta de produtos vamos botar assim, com uma qualidade maior, com um resultado clínico maior. Porque o que o paciente pede para a gente é isso, né? O paciente me procura, o que ele vai pedir? Olha, eu quero resultado clínico, é o que ele me exige, resultado clínico. Se a gente cobra ou bem, ou mais ou menos, independente do valor, mas eu entrego o resultado, ele está feliz. É uma decisão dele de falar que, ó, você é caro ou não. Mas eu entreguei o meu resultado. Se eu não entrego, é que é o problema. Que aí você fala assim, doutor, te procurei e não consegui chegar no resultado, que a gente vê que essa frustração, essa dor existe no mercado. Tanto no mercado de nós profissionais, como no nosso paciente. Total. Né? Total. Então, e você acaba afastando do fio. Claro. Então o fio está voltando e fala assim, olha... Não é bem assim como vocês achavam. Existem outras marcas estão chegando com potências diferentes de resultado e vamos reaprender o que está chegando aí. É mais ou menos assim que está funcionando. Que nem a tecnologia, né? Por exemplo, a luz pulsada, depilação a laser, antigamente doía horrores e tinha um resultado bem normal, mas não era uma coisa uau. Hoje em dia a gente tem ali Ultraformer, Lavian, essas máquinas novas, modernas, também tem a luz pulsada que ainda continua maravilhosa. Mas a tecnologia está muito melhor, ela dói muito menos, o paciente não sente desconforto e tem um resultado muito melhor. Então, os fios, é a mesma coisa que nem o PMMA, né, o ácido hialurônico, e o PMMA, o silicone, enfim, o Betacrio, todos esses produtos definitivos, antigamente se usava muito, que nem os fios definitivos, e hoje em dia a gente está mais na pegada do ácido hialurônico e nos fios de PDO, que não são definitivos. Mas o que eu acho que os profissionais tinham muito não tinham professores capacitados para treinar.
Então, na época que a gente aprendeu, ali na época do boom dos fios, que surgiram os fios, a gente não tinha um professor que nos deixava mais seguros, que nos capacitava. E aí a gente largava na primeira intercorrência que dava, no primeiro fiozinho que a gente colocava e a agulha colocava e o fio saía para fora, quebrava, a gente já desistia do próximo. Ou então a validade curta e aí o fio ele se despedaçava, e mesmo antes de colocar ali no paciente. Existiam vários poréns. Até eu lembro que na época, a minha primeira experiência com fio foi no estágio, há 6 anos atrás, e foi aquele fio silhuete. Entra por um lado, aí passa a cânula, sai por um outro lado a agulha, e aí depois corta, e aí faz aquela volta no paciente. E aí eu vi aquilo, eu tive que sair da sala, baixou a pressão, só não desmaiei porque eu saí da sala. E aí fiquei traumatizada, nunca mais quis fazer fios. Fui fazer fios depois de 3, 4 anos. Então foi assim, uma experiência nada legal. E eu acho que antigamente, como não tinham essas opções mais tranquilinhas, a gente meio que criou esse medo, essa coisa de... Esse fantasma dentro de nós que fica habitando a gente. E aí só quando a gente vê um profissional com um bom resultado e com uma técnica adequada e a gente cria segurança naquilo é que a gente consegue fazer de novo e vencer aquele trauma, aquele medo, né? É isso que eu tento passar. Né? Às vezes também a harmonização ela vem assim, ela meio... alguns temas vêm e somem da mesma forma que chegam, eles saem. Então, eu falo assim, quer saber fio bem? Terço médio e pescoço é 90% daquilo que o consultório exige. Depois você começa a pensar em sobrancelha, começa a pensar em nariz, começa a pensar em temporal, faz aquilo que é 90% do processo de envelhecimento, é queda do terço médio. Então, se você fizer um terço médio bom, um pescoço bom, isso vai te dar muita força clínica. Depois a gente vai crescendo e vai fazendo. Porque às vezes a gente entra num caminho que a gente quer aprender tudo rápido, né? A gente não sabe que tem... A gente tem que entender o seguinte, é uma curva. Isso é uma curva que a gente tem que respeitar. A gente tem que entender que na nossa vida tem início, meio e fim. E você tem que saber onde é que você está. Se você está no início, faça as coisas mais simples e com segurança. E aí você vai crescendo e aí você... Normalmente não tem muita intercorrência se você agir dessa forma. O problema é que a gente quer passar muito degrau dessa escada de subida e já quer fazer coisas como se a gente... Né, o próprio aluno é assim, né? Quando o aluno, a gente tem que frear ele. O aluno bota um fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios, fala assim... Aí fala, calma, vai devagar. Eu faço devagar porque você está vendo rápido. Vai devagar, porque eles tendem a querer ser rápido. E rapidez não é eficácia. Né? Eu acho que a palavra rapidez tem que ser... não é um sinal de que você olhar e a pessoa é rápida... Não é sinônimo que ela fez bem. Né? O sinônimo faça devagar e faça certo. A velocidade é uma consequência, não é um início. Né? E é isso que eu tento passar para os alunos, para entenderem isso. Né? De fio, principalmente. De tudo, né? De tudo, né? De tudo. Quanto mais devagar, até na curva de aprendizagem e no procedimento, mais segurança para o paciente, mais segurança para o profissional. E na questão dos fios mesmo, aqui da parte técnica, a diferença então é a quantidade de fios de plástico, né, que a gente tem em cada fio. Esse aqui, por exemplo, é qual tipo de fio? Qual o nome? Esse aqui, ó. Esse aqui é um multifio. É um fio multifilamentar. O que significa? Ele tem vários filamentos que você coloca numa vez só, 7 fios lisos desse aqui. Esse aqui coloca 7 fios desse aqui. Numa USP, numa espessura, que é uma característica da própria Mabela, é grossa, assim. Ele tem uma volumetria. O que eu chamo de volumetria? A quantidade de polímero que é colocado dentro do tecido é grande, tá? Isso é o que muda entre empresas. Vão ter vários nesse segmento, várias empresas, que o que a gente tem que analisar é o seguinte, o que essa empresa me dá de volumetria, de entrega? Porque o que a gente compra um pacote de fio, nós profissionais, eu estou pagando pelo polímero. É isso que tem custo. Uma empresa tenha 7 fios, mas tenha uma USP maior do que a outra que tem 10. Sim. E venha menos volume. Por exemplo, a frase que eu ouço assim, a empresa tal tem 10 fios. Mas a Mabela tem 7. Só que a Mabela tem 7 com 5.0 de USP, que é o diâmetro. A outra é 7.0. O que significa? Que a volumetria não é a quantidade de fios, é também a espessura. Se você somar esses dois fatores, te dá uma volumetria, a quantidade de polímero que ela está entregando para colocar no tecido que vai ser degradado pelas células. Então, esse é o entendimento. Se ela me dá mais
maior quantidade de polímero, eu vou ter um resultado clínico melhor. Então, aí eu estou começando a aprender valor. Porque o que as pessoas hoje não entendem quando compram fio qual a pergunta que a gente recebe? Quantos fios tem, qual é o valor? Quanto custa o pacote? O que significa isso para mim? O que eu gostaria de ouvir? Qual é o SP desse fio? Qual é o comprimento? Qual é o tipo de garra? Como é que ela é cortada? Qual o tipo de corte? Isso é valor. É conhecimento, é informação. Porque senão o mercado só vai virar preço. É verdade. Entendeu? Eu brinco é o seguinte, é a mesma coisa, você tem uma Ferrari, né? Você tem um carro que você dá valor a ele, daquela marca. Se eu falar assim, custa 50 mil, você vai lá, eu quero comprar agora, porque você enxerga o valor da Ferrari. O fio é a mesma coisa. Se você enxergar o valor dele, você pode falar assim, é uma opção sua de falar, eu vou pagar um pouquinho mais porque esse fio me entrega mais, porque eu tenho um valor, o resultado dele é melhor. Mas eu tenho que entender, eu tenho que saber analisar o produto. E é isso que a gente está trabalhando. Né? O nosso conceito de empresa vamos passar o conhecimento para as pessoas ganharem, terem uma forma de analisar o produto. Como todos os profissionais têm que ter esse conceito. Exato. Porque somos nós que temos que analisar. Quem é o dever é nosso, de profissional, clínico. Né? Quem faz implante tem que saber as pecinhas todas do implante, como é que funciona, e quem faz fio tem que saber. Essa marca me entrega tanto, essa marca me entrega tanto. E eu vou optar naquela que eu vou comprar, mas eu sei o que essa marca me oferece, que a outra não. Né? Senão a gente vai comprar sempre mais barato, né? Assim que funciona. Exatamente. E não vai ter resultado e não vai querer nunca mais fazer. E o nosso paciente merece um pouco mais do que isso, é que eu brinco. Ele merece que a gente estude e passe para ele, porque nem sempre o paciente também quer pagar menos. Ele às vezes paga mais sabendo que o resultado... Ele cobra resultado. Exatamente. Ele não cobra quanto a gente paga. Ele quer resultado. Se a gente entender que se a gente entrega resultado, a gente aumenta a clínica, né? No momento do país que a gente reclama às vezes muito de clientela, de paciente que não tem ou tem, que está acontecendo isso, a gente tem que entender que quem der o recado de uma forma mais eficiente para o paciente, explicar melhor as coisas para eles e o resultado acontecer, é o que ele quer, é o que todo mundo quer. É o diferencial. É o diferencial. É isso que vai fazer a fidelização, né? Ele casar com Casar, vamos casar e ser felizes. Senão não vão ser felizes e vão se separar. Exatamente. E essa questão, por exemplo, do multifilamentado pro aquele que é um fiozinho só. E pro esse aqui que é o parafuso, né? Provavelmente. Qual que é melhor desses dois aqui? Desses dois primeiros? Desses dois, do segundo e do terceiro. Esse aqui é o fio liso da forma mais primitiva dele, como ele foi, nasceu o fio assim. O que a indústria falou? Se a gente começar a torcer ele em volta de um condutor, eu vou induzir maior formação de colágeno. Porque esse tensionamento do fio provoca uma maior formação de colágeno. Então, eles começaram a estruturar esse fio. E aí, no tecido, ele se abre ou ele fica tensionado? Não, ele mantém isso, muito pelo contrário. A própria força do tecido tende a fechar ele. Tende a fechar. E fecha, tá? Assim, todo fio parafuso, depois de um mês, ele achata. Mas quando ele achata, ele cruza. E quando cruza, esse cruzamento também induz colágeno. Por isso que faz o hashtag. Por isso, você faz o hashtag para aumentar. Exatamente. Uma questão de cruzamento. A malha é feita para cruzamento. Quando você cruza, você melhora. O hashtag é quando a gente faz fiozinhos nessa direção e nessa direção. E aí o resultado fica um pouquinho superior. Sim. É o que a gente chama de blindagem, né? Assim, lá o coreano, o que muda da gente é que ele usa muito fio, né? Ele usa, assim, uma quantidade, para vocês terem, assim, 20, 30 de cada lado. Mas de sustentação ou fio liso? Ah, tá, fio liso. Mas é um custo também, a gente sabe que para vir para o Brasil, né? Então na realidade, o profissional aqui no Brasil, a gente tem que se adequar a custo-benefício. Se a gente não entender custo-benefício, então a gente tenta aqui fazer qualquer tipo de atitude de cruzamento ou usar intradermoterapia, tudo que a gente pode para ter que usar menos produto para o custo não ser tão caro para o nosso paciente e a gente conseguir resultado clínico. E a intradermoterapia usa antes. Antes, às vezes a gente usa até durante, aí sempre tem aquela polêmica assim. Exato. Você vai me chamar para polêmica. Exato, justo na polêmica. A polêmica é a seguinte, se você usar a intradermo junto com o fio, ele vai hidrolisar mais rápido. Exato. É uma verdade? É uma verdade. Mas qual é a resposta que eu dou e se eu faço? Eu uso. E por que eu uso? Se eu estou colocando um fio dentro de um tecido e ele vai me dar uma reação de corpo estranho, se eu estou botando ali, eu não quero que ele fique inerte, que ele fique parado, que as minhas células não cheguem nele. Não faz sentido esse fio ficar lá dentro parado. O que faz sentido? Você botar um fio e falar, células,
ataquem ele, criem um ambiente de degradação e aí o colágeno vai aparecer. Vamos botar assim, bem resumido. Esse é o sentido de você botar. Então, se eu boto um fio e não boto uma mescla e nada acontece, eu não tenho resultado clínico. Ah, mas se você botar a mescla, essas células vão atacar ele? Vão. Eu vou ativar, vou dar um alimento para essas células para elas ficarem fortes e falar assim, vamos atacar esse corpo estranho e aí a magia vai acontecer. Beleza. E aí, se eu não fiz... Quer dizer, então, que ele pode hidrolisar mais rápido? Pode. Mas se ele me traz o benefício, eu não vejo problema. Se ele traz o benefício do que ele tem que fazer, que ele hidrolise um pouco mais rápido. O que eu não posso fazer? Usar calor. Porque se eu boto calor, eu estou degradando o polímero e não estou trazendo benefício. Então a regra é, se é para trazer benefício, use mescla. Pode usar antes? Posso usar 15 dias? Melhorar o tecido e depois colocar o fio? Pode. Mas, por exemplo, na parte perioral, é uma região delicada, chata, de você ficar mexendo. Às vezes, não tiver uma boa anestesia, incomoda. Então, às vezes, eu prefiro fazer junto. Mesmo se o meu paciente está sabendo o que eu estou fazendo, e eu falo isso para ele. Eu explico para ele. Porque depois ele pode ir em outro profissional que fala. Exatamente. Acho que na nossa profissão, em qualquer uma, a neurolinguística deveria vir muito forte, porque as pessoas às vezes acham o óbvio tem que ser dito. Eu sempre falo o seguinte. Né? E às vezes o paciente não sabe o óbvio. Se a gente não passar para eles, isso não é gasto de tempo. Isso é ganho de tempo. Exato. Né? Você está, na realidade, chegando para ele, dando informação. Eu brinco o seguinte, as informações que a gente passa para ele, além de ter grande valia para ele, para quem pensa em marketing, é um grande marketing. Porque é a forma que ele vai te falar, olha, foi um profissional que sabe tudo de envelhecimento, que ele me explicou e eu estou fazendo e entendendo. Né? E às vezes tem tratamentos, como as respostas são diferentes, ele está ciente disso. Porque às vezes todo mundo passa isso de clínico, né? Doutor, eu quero exatamente o que você fez na minha amiga. É bem assim. Só que a minha amiga não tem aquilo que você tem dentro do seu tecido. A resposta dela é diferente. Então, quando ele entende, você tem uma clínica mais saudável. Eu brinco, clínica saudável é o seguinte, nós que estamos no consultório toda hora, a gente tem que entender que a gente tem uma vida. E a gente quer qualidade de vida, né? Acho que isso aí é algo que as pessoas não podem abrir mão. Eu exijo uma qualidade, né? Eu vivo da odontologia, mas a odontologia não pode me consumir a ponto de ter familiares, de tudo aquilo que a gente tem direito na vida. Exato. E se eu quero ter essa tranquilidade, a informação tem que andar muito rápido. Porque a informação para eles me dá tranquilidade. Se eu faço o fio e falo, ó, pode acontecer isso, 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 ele está tranquilo. Agora, se eu não falo, ele fala, doutor, meu olho está piscando aqui e não estava piscando. Olha, isso aqui está acontecendo, você não me falou. Porque ele entende como alguma coisa errada aconteceu, porque eu não fui informada previamente. Então, a informação, independente de onde ela esteja, ela tem que ser dada antes. Né? O cliente tem que ser informado, isso tem um custo. Né? Eu digo tem um custo porque as pessoas acham que conhecimento, você passa por isso também, né? Não tem custo. E quando a gente estuda e passa conhecimento, é o nosso valor, na realidade. Então, é porque sempre a gente ouve assim, né? É uma consultinha só de meia hora, puxa vida, ele não vai nem cobrar. Exato. E eu brigo isso com todo mundo que eu conheço. Eu falo assim, olha, é cobrado porque esse é meu valor, esse é meu diferencial. Exato. Então, se a gente estuda e tem esse conteúdo, tem que ser cobrado. Exato, porque é um tempo que se tu não tá cobrando, é um tempo que tu podia estar estudando. Por exemplo, se o paciente tá lá e tu tá pagando, pelo menos tu tá recebendo o que tu estudou, que tu se capacitou para isso. Se tu não tá cobrando, na verdade aquele tempo tu tá perdendo, porque é um tempo que ao invés de tu estar com o paciente ali sem cobrar, tu podia estar se capacitando para um paciente que vai pagar e tu ser um profissional melhor para aquele paciente que for pagar a consulta. Então, o legal é fazer também com que os pacientes entendam isso, né? Que eles queiram lá no consultório fazer contigo, porque eles querem fazer contigo, e não porque eles querem fazer pelo melhor preço. Eu vou até piorar isso aí. Eu vou falar para você o seguinte. Se eu tô com tempo disponível, eu vou pra praia lá no Rio. Porque a gente tem direito de fazer o que a gente quiser no nosso tempo disponível. É verdade. Não necessariamente assim. Verdade. Não é assim quando você tá com tempo disponível, você liga uma televisão, você brinca com o seu cachorro. Isso é qualidade da nossa vida, nós clínicos. Exato. E às vezes eles acham que a gente não tem não tem direito a isso. E a gente tem direito a isso, sim. Então, se eu estou gastando o meu tempo no sentido de me dedicando aos nossos pacientes e estou ali entregando conhecimento, eles têm que entender que aquilo tem um valor. E esse valor, eu acho que nós, pelo menos da parte da odontologia, mas eu acho que as outras áreas também são assim, eu brinco o seguinte,
Antigamente não, eu ainda faço resina, né? Então, quando eu faço resina, eu não falo para ele assim, olha, meu preço é caro porque meu material é caro. Não. Esse é um erro do profissional que não sabe se valorizar. É verdade. Né? Nós temos que falar, eu sou caro porque eu estudei muito, porque eu me dedico ao que eu quero fazer e esse é o meu valor. O material não tem absolutamente nada a ver com o meu preço. Porque não tá ele agrega ao meu valor, mas ele não é o meu valor, né? Eu brinco, eu tenho uma história que é o seguinte, vou sair um pouco do tema, Não, mas por exemplo, pode ficar à vontade. se deixar eu falar, a gente vai ficar aqui umas 3 horas e meia, né? Não, pode ficar bem à vontade, a câmera tá adorando aqui. Por exemplo, tem uma história que a pessoa tá no navio e tem aquela hélice e deu um defeito. Aí chamaram vários técnicos, os técnicos foram lá, vários mexeram, orçamentos muito grandes, ninguém resolveu. Aí chamaram uma pessoa simples, chegou com um martelinho, ele chegou lá, olhou, falou assim, opa, deu uma batidinha aqui, outra aqui, a hélice começou a girar. Aí ele falou, ótimo, maravilha, qual é o teu orçamento? Ele falou, 20 mil. 20 mil só para dar um martelinho aqui? Ele falou assim, não. O martelinho custa R$2, o resto foi o meu conhecimento que fez ele girar. E esse é o valor. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Né? A gente tem que vender aquilo que a gente é capacitado. Se foi rápido, é porque você tem o valor de ser rápido. Porque às vezes tem esse negócio de você foi rápido demais. Né? A gente é rápido e eficiente, não adianta ser rápido sem eficiente. Mas se você foi rápido e eficiente, é porque você, graças a Deus, consegue fazer aquilo mais rápido do que outros e com eficiência. E é o teu valor. A minha mãe fala muito isso, que ela é advogada. E o advogado ele precisa fazer horas de estudo para planejar um caso, para defender uma tese, enfim. Ele fica no computador dias e ganha, às vezes, a mesma coisa que a gente ganha em minutos. E aí ela fala, mas é que tu é muito rápido, o teu trabalho é muito simples, é muito diferente. Na verdade, a gente estudou para ser assim, e é assim porque, né, são áreas diferentes. Ela gosta mais da teoria, eu gosto mais da prática. E os dois, claro, andam juntos, mas é a nossa área e a gente não tem que desvalorizar o nosso preço, a nossa capacitação, o nosso esforço por causa do tempo. Acho que essa é uma questão bem importante que os profissionais vão lembrar disso. E tem profissionais tipo advogados que trabalham em casa, que a gente não vê o trabalho, mas estão trabalhando. É o tempo deles que eles estão gastando. Nós estudamos fora da clínica, mas estamos botando em prática dentro da clínica. Exato. Né? Mas eu acho que as pessoas têm que aprender a estudar mais. As pessoas gostam muito de receita de bolo. E a gente não tem rostos que são todos iguais. Como eles são diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes com cada paciente. E para isso eu tenho que conhecer várias alternativas de tratamento. Exato. E a receita de bolo não cabe nesse tipo de colocação. Senão, a receita de bolo seria todo mundo igual. Exatamente. Todo mundo que chega igual, então eu tenho a minha receita de bolo ali. Exatamente. Todo mundo no mesmo plano, na mesma camada, com o mesmo ponto específico. Eu acho que os alunos têm muita dificuldade nisso. Eu vejo que hoje os profissionais estão cada vez mais trabalhando com uma coisa, com um procedimento específico. Ou com fios, ou só com preenchimento, ou só com botox, sabe, bioestimulador. Não tem mais um profissional que faz tudo de tudo. Porque se tu for fazer uma harmonização glútea, tu tem que saber diferenciar os diferentes tipos de glúteo e escolher o melhor produto e a melhor técnica para cada glúteo. Tu vai trabalhar com fios, tem que saber o melhor tipo de fio, e os alunos têm muita dificuldade em saber qual tipo de fio, qual comprimento indicar para o paciente, qual o tipo, a característica, enfim, eles não sabem. Aquele portfólio parece uma coisa de grego e eles acabam desistindo só em ir comprar, escolher o melhor fio no portfólio, já desiste. Quem não gosta de desafios acaba se acomodando, trabalha só com uma coisa. Então eu acho que o profissional que gosta de desafios gosta de trabalhar com tudo, né? Com intradermo, com bioestimulador, com fios, com botox, com preenchimento. Mas, se for se especializar, também vai ser um bom profissional, porque cada área da harmonização, para um tipo de procedimento, tem uma coisa que não é uma receita de bolo, são vários aspectos que envolvem aquilo. E aí, nessa questão também de como diferenciar um paciente que chega no consultório, qual o melhor procedimento escolher para ele? Se vai ser um fio, um bioestimulador sólido ou um bioestimulador líquido? Quando o paciente chega para mim, eu faço uma avaliação. Né? Essa avaliação, primeiro eu falo para ele o seguinte, eu tenho que entender esse paciente, o que ele quer de mim, né? Porque às vezes eles querem da gente coisas que a gente não consegue oferecer para eles. Exemplo, uma pessoa chega com 50 anos e quer sair com 30.
Eu brinco Exato. sempre assim, olha, uma terapia inicial seria ótimo para você. Porque é uma forma de você falar assim, olha, vamos entender o que a proposta de trabalho? Se a proposta de trabalho é qualificar seu envelhecimento, eu não tenho como cancelar o seu envelhecimento. Ah, entendi. Então, o que eu tenho? Como eu posso te oferecer? Isso. Tá bom. Você melhora, a sua pele tem que ser melhorada. Eu vou fazer um planejamento de tratamento dentro de melhora de qualidade de pele, fios ou não. Se vai para bioestimulador, eu tenho a equipe que faz bioestimulador e aí eu monto esse planejamento. Isso tem uma linha de tempo. É isso que eu ia Né? perguntar. Não é uma linha que eu preciso vendo as respostas e somando. Não é uma... E o paciente também tem que entender isso, que a gente não pode fazer estala o dedo e aí em 10 dias ele vai estar lindo e maravilhoso. Da mesma forma que essa pegada, assim, o que eu vejo no Brasil? Uma pegada curativa. A Coreia já tem uma pegada preventiva. As pessoas procuram com 20, 25, 30 para não ficar com pitose. Então fica muito mais fácil esse tratamento. E eles usam protetor solar, fazem skincare. Aqui E é o berço pessoal da dermocosméticos. Então, assim, mas ele tem essa pegada preventiva. Eles entendem que, nossa, está começando o processo, eu vou usar fio para não acontecer mais. E o Brasil é mais, doutor... Estou assim, quero voltar para os meus 30 anos, né? A gente faz assim, vamos primeiro dar uma orar para ver o que a gente vai conseguir ver, porque é difícil a pessoa já chegar com ligamentos, com a parte toda de envelhecimento estabelecida, você reverter. Então a gente dá o melhor para conseguir o melhor de qualidade para aquele paciente. E eu não sou um profissional que faço promessas assim, não, vamos fazer, vamos acontecer. Vai ficar melhor que a cirurgia? Eu falo sempre o seguinte, ó, vamos começar assim e vamos avaliando cada passo, cada qualidade que você vai tendo, a gente vai acompanhando juntos. Alinhando a expectativa. E essa questão de cirurgia, assim, já teve algum paciente que tu falou, eu acho que não vamos fazer, mas aí no fim o resultado não foi bom, e aí no fim a paciente acabou optando pela cirurgia como ela tinha pensado do início? Assim, o que eu vejo nisso? Eu normalmente sou muito franco com o paciente. Eu acho que a gente tem que ser franco, a gente tem que ser honesto com eles. Eles pagam pra gente pela nossa honestidade. Então eu falo, olha, o seu caso não é um fio, o teu caso é cirúrgico. A resposta que pode vir é, olha, eu não quero passar por cirurgia, eu tenho medo, ou financeiramente eu não tenho condições, ou eu tenho medo de uma... Eu já vi cirurgias, eu não gostei do resultado, que mudou muito a pessoa. Tem N respostas desse tipo. Quando eles falam isso, eu volto a enfatizar. O seu caso não é com fio. Você entendeu? Entendi. Beleza. Então você está me falando que você entendeu, mas você quer fazer fio, porque ou você já viu alguém e o resultado foi bom. Tá, bota a mão no seu rostinho e me mostra mais ou menos o que você acha que vai ficar. Quando eles botam a mão no rostinho e puxam, eu falo assim, você não vai conseguir esse resultado todo. Porque normalmente eles puxam muito o rosto. E eu falo, você não vai conseguir isso. Você entendeu? Entendi. Então eu tento, na realidade, criar a expectativa real. Porque quando eu entrego mais do que a expectativa dele, ele fica feliz comigo. Se eu enganar ele e falar assim, não, vou fazer isso, vou puxar você, ele vai ficar frustrado comigo. Então, como eu quero ele para a vida inteira, para casar com ele, eu falo, olha, a gente então vai usar fio, você está sabendo dos meus limites, você está sabendo aonde vai chegar, e agora sim a gente está pronto para iniciar um planejamento. E aí a gente vai ser feliz. Porque a gente tem a tendência de querer vender... E muito além daquilo, nós mesmos erramos às vezes. A gente fala, não, você vai ficar assim, eu vou te puxar, você vai ficar assim, você vai... Mas você não pode fazer isso. Né? Porque a gente vende uma coisa que ele vai cobrar da gente. Exato. Essa conta vem lá na frente. E quando chega a conta, é a hora de quebra aquilo que é mais precioso na relação, que é a confiança profissional-paciente. Quando isso quebra, eu acho que é nem bom o paciente continuar e nem bom o profissional continuar. Porque perde o sentido da coisa. Né? A gente trabalha numa tranquilidade de querer receber os nossos pacientes e ser um ambiente agradável para todo mundo. Quando aquela paciente que chega, ai meu Deus, ela vem e não vai dar certo, ela não quer. Né? É desgastante isso, a energia muda e nada dá certo quando acontecem essas coisas. Dá certo. Né? Então, eu sou muito assim, eu sou muito franco no início para colher o resultado lá na frente eu prefiro perder o meu paciente. Demitir os pacientes. Eu prefiro perder o paciente e não fazer do que tentar dar uma ilusão de algo que eu sei que não vou conseguir chegar. Se eu conseguir além daquilo que eu prometi, palmas para mim e eu vou aceitar essas palmas e vou ficar feliz. Então eu tenho mais palmas do que vaias por causa disso, por causa da conduta inicial, por causa da origem. E já teve alguma vaia?
Não, sempre tem várias. Eu acho que a gente nunca tem, assim... Ninguém é perfeito, ninguém tem 100%, né? Ninguém tem 100%. A gente não tem como adivinhar o resultado, né? Não é uma coisa... O que eu acho, assim? Eu acho o seguinte, a gente tem direito de errar? Sim, lógico. A gente só não erra quem não faz, né? Exatamente. E às vezes as pessoas brincam assim, eu falo assim, quantas intercorrências você teve com o fio? Falei, quantos fios você fez? Tudo bem, então você proporcionalmente teve muita intercorrência. Se me falar que você teve 10 e você atendeu 30, você teve demais. Agora, a repetição do erro é que não pode acontecer. A gente tem o direito de errar e tem o direito de aprender com nossos erros. Se a nossa clínica ela vive de mais erros do que acertos, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser reformulada. Ou você passa para profissionais com uma qualificação melhor que a sua, ou você monta uma equipe para dentro daqueles pontos que talvez você não tenha tanto conhecimento. Né? Você falou antes, né, que o conhecimento é importante, eu concordo e assino embaixo. O conhecimento é muito importante. Aquilo que eu não faço, eu estudo. Porque o conhecimento eu tenho que ter. Até para poder indicar. Se eu não tenho conhecimento de algo, eu não tenho como indicar ele para aquele caminho. Então, infelizmente ou felizmente, tem que estudar tudo. Agora, executar, não necessariamente eu preciso executar tudo. Essa é a minha forma de entender o meu limite pessoal como profissional. Entendeu? Então, da odontologia, eu não faço extração, porque eu acho que tem um cirurgião que faz muito melhor que eu. Se meu paciente falar, mas eu quero fazer com você, você tem uma mão boa, sei o quê. Mas se acontecer alguma alteração, eu não vou ser capaz. E ele vai. Então, eu estou te encaminhando para ele. E eu acho que isso cria um vínculo até melhor com o seu paciente. Ele fica mais feliz, porque ele fala assim, você foi verdadeiro. Ele fala assim, nossa, você podia ganhar dinheiro comigo, mas você está mandando para uma pessoa para minha proteção. Entendeu? E isso aí começa a criar o laço que a gente quer. Uma clientela daquela tranquila, né? A gente sempre, profissional, que é isso, quer ir para o nosso consultório rindo, feliz. Não é aquela, ai meu Deus, vou para o consultório, que coisa chata. Isso não faz bem para ninguém, né? Exatamente, né? É que a gente tem um medinho de dentista já, né? Aí você vai prevenção. Porque a gente tem que quebrar esse medinho, né? Exato. O medinho do desconhecido. Sempre o desconhecido dá medo. É verdade. E falando em desconhecido, mais outra pergunta. Esse aqui, como é que é o nome dele? Esse aqui? Cavern. É um fio tubular. Ele gira em volta do condutor metálico. Né? Ele tem uma capacidade de volumização. Esse tubinho aqui tem 3 centímetros de tamanho, quando você estica, ele tem 40 centímetros de fio. Nossa. E uma USP, o que é o USP? O diâmetro é um diâmetro de 5.0, ou seja, bem grande. Nossa. Então é uma entrega de polímero muito grande. E aonde que a gente poderia fazer esse? Esses dois aqui você pode escolher rugas mais significativas. Onde é que elas estão? Glabela, nasolabial, nasojugal. Não para pálpebra inferior. Pálpebra inferior é um tecido fino e eu não posso usar esse tipo de fio. Eu tenho que usar isso. Inclusive, hoje já existem fios, que é essa pontinha aqui, ó, que é uma cânula boleada, vamos botar assim, que ela foi feita para essa região. A indústria sempre está caminhando para dar mais segurança para a gente. E a gente tem que entender essa segurança e usar isso. Então, se eu vou fazer uma pálpebra inferior, eu vou usar uma cânula boleada. Porque a empresa recomenda, estudou para isso. Ela estudou para isso, exatamente. Então, eu preciso absorver essa segurança, entender e aplicar. É um fio um pouco mais caro? Sim, é um pouco mais caro, mas em contrapartida, eu tenho uma segurança maior. Antigamente se fazia com agulha. Exato. E você gerava hematomas que são extremamente desagradáveis para o paciente. Hoje a gente consegue... minimizou esse risco. Eu não gosto de falar que nunca vai acontecer, mas minimizou num ponto bastante razoável que a gente não tem esse risco. Ninguém quer sair com o olho risco. Dormir tranquilo é a melhor coisa pra gente, né? A gente quer isso da vida. Ainda mais lá no Rio, né? Lá no Rio. Pessoal... Lá no Rio é o seguinte, se eu sair cedo, a gente não pega trânsito. Vai pra praia, senta, espera esse trânsito parar e depois a gente vai pra casa. Gente, é outra realidade. E o pessoal lá faz os fios mesmo indo pra praia? Como é que é a rotina, assim? Eu gosto muito, a minha rotina de fios, de tração, é mais nas quintas e sextas, porque eu gosto do sábado e domingo para descanso. Então, normalmente eu faço quinta e sexta. Os de bioestimulação, eles não têm data... Apesar da minha agenda estar um pouquinho complicada ultimamente, mas assim, eu faço em qualquer momento. E eu interajo muito o de tração cruzando com fio liso. No mesmo dia. Porque ele já está anestesiado, a anestesia já está feita e não sente nada para colocar o liso, então eu já cruzo. Eu boto fios de tração e os fios lisos como se fosse uma malha. Entendeu? O melhor é a qualidade tecidual desse paciente. Vai depender de quê, se eu vou usar isso ou não. Da qualidade dérmica desse paciente, da qualidade da pele. Né? Então, eu sempre penso em um procedimento. Outro ponto que eu acho importante é
Dor e beleza não devem andar juntos. Se você consegue fazer tudo sem nenhuma dor, você vai ser um profissional que vai buscar mais pacientes do que aquele que gera dor. Né? Porque antigamente tinha aquele negócio de que a beleza da dor, a dor... A dor da beleza. Dor da beleza. Sim. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, ser o mais confortável para o paciente, porque ele vai falar. Ele simplesmente vai falar, olha, fui na doutora Patrícia e a doutora Patrícia fez um procedimento que foi totalmente sem dor. Aí a outra vai falar assim, nossa, eu fui lá e doeu pra caramba, quero falar com a Patrícia. Por mais que ela esteja satisfeita com a outra. Porque ninguém quer sentir dor. Né? Então a dor é um diferencial de profissionais. É verdade. É verdade. E esses dois últimos, quais as diferenças? Esse aqui é um fio farpado, que ele é cortado, ele não existe desse fio corte a laser, é só corte a faca, tá? A de diferencial da marca, que é um corte de garra rasa e curta. Então ela consegue botar maior número de garras. Mas esse fio, por mais que a Mabela tenha uma garra diferenciada, ele tem um limite. E a pessoa tem que entender isso. Ou seja, qual é o limite dessa garra? Se eu sei o limite, eu sei quando eu saio dessa e vou para essa. Essa aqui já é uma garra mais robusta, é uma garra que a gente chama de moldada. Esse tipo de fio são de 4 pontos de ancoragem, que é um diferencial da marca, que tem tração e tem força e tem capacidade de sustentar. Esse também tem, só que muito menos força. O fio é como se fosse... Quando você insere um fio, ele tem que entrar em equilíbrio. O equilíbrio é o ponto. Ou seja, o peso que ele sustenta e a ancoragem que está suportando esse peso. Se você entender essa mecânica, você vai fazer... O que você pode mudar nessa mecânica? Um maior número de fios para sustentar aquele peso, uma garra mais potente para sustentar aquele peso. Eu posso usar uma USP maior desse fio. Então, eu tenho vários recursos para usar para que esse binômio peso e ancoragem, o que está sustentando esse peso, fique em equilíbrio. Porque se não ficar em equilíbrio, você perde. Tudo aquilo que você fez vai cair, porque esse equilíbrio não aconteceu. Agora, esse equilíbrio ele pode ser estático, assim, quando você coloca o fio, mas você pode depois ter um edema, depois a pessoa pode dar um sorriso muito forte. Então, se tiver no limite esse equilíbrio, ele acaba perdendo depois, porque estava no limite dele. Então, a gente nunca deve chegar no limite. Né? Então, o planejamento do fio, independente da garra que a gente vai usar, é importantíssimo. A gente precisa usar fios em quantidade, em qualidade de produto, em tipo de garra, olha quantos nuances que tem do fio, né? De escolha, que você falou. Mas a gente tem que saber. Não é fácil você olhar um catálogo e escolher o melhor fio. E talvez seja a grande dor do mercado durante muito tempo. Né? Quando eu converso nas aulas, as pessoas falam, nossa, nunca ninguém falou tanto fio quanto você. Porque eu também tive essa dor. Eu saía dos cursos, fiz vários cursos, né? As pessoas acham que a gente não faz curso, mas e não é vergonha nenhuma, porque a gente tem que falar. Tem profissionais que falam que não. Eu falei, você nasceu de conhecimento pelo ar, é pela energia solar que você ganha. Então a gente faz cursos. E os cursos que eu saía tinha carência do produto. Eu falava assim, gente, anatomia, gostei. Técnica, gostei. E o produto? Quando eu chego na hora que bota aquele catálogo na minha frente, fala assim, e é como você falou há pouco, né? O que eu faço agora? O que eu escolho aqui? Qual é o fio ideal? Qual a diferença desse fio para esse fio? Eu não sabia. E isso me motivou, quando eu fui procurado, aí volta aquela minha história lá atrás, de buscar essa informação. Mas cabe às empresas passarem para os profissionais de ensino. Eles dependem da gente para ter essa informação. Eu estou lá dentro da engenharia tecidual da empresa. Se eu não passar o que eu sei para eles, eles também não conseguem replicar para os alunos. Então, quem tem entrada nas fábricas ou as próprias empresas têm que falar as verdades para os professores. O que eu brinco com os professores é o seguinte, cabe a vocês saber fazer essa digestão desse conhecimento e saber separar joio do trigo. Porque pode vir informações de marketing, informações erradas da empresa para marketing. Né? Então, quem me conhece, eu sou muito contestador, tá, Patrícia? Assim, tudo que me falam, eu não aceito de imediato. Eu tento assim, entendi, vou analisar, vou estudar e vou ver se entra na minha lógica. Se entrar, vai entrar no minha... E isso acontece muito nas técnicas. Alexandre, você já viu agora bota uma técnica reversa de baixo para fora? Beleza. Ela me traz um resultado clínico melhor daquilo que eu faço? O risco do meu paciente é maior? Então eu analiso isso. Se não é, e a minha técnica é tão eficiente quanto e é mais segura, minha não, tá? Assim, o Alexandre não tem técnica. Eu trabalho com as técnicas da Coreia do Sul. Eu não domino uma técnica, eu domino várias técnicas e dentro daquelas
eu tento dar o melhor para o paciente. E é isso que eu passo para o aluno. Várias técnicas e você vai escolher aquela que você acha que aquele rosto precisa. Eu faço ele pensar. A receita de bolo não vai existir da minha parte. Entendeu? Então, acho que estética, quem faz estética pensa, cara. Pensa que você tem que pensar, porque senão você fica dominado pelo marketing das empresas. Exatamente. Né? E a tecnologia da Mabela, onde que é a fábrica? A fábrica é na Coreia do Sul. É na Coreia Na verdade, mesmo. quase todos os fios são na Coreia do Sul. Mesmo aqueles que vêm dos Estados Unidos, são fabricados na Coreia do Sul e montados nos Estados Unidos. E da Itália? Tem umas que... da Itália tem uma marca que vem da Itália, né? Mas uma parte dela eu acho que também é fabricado. O fio sai da Coreia do Sul e é montado lá. Mas a 90% vem da Coreia do Sul. E não quer dizer que ele é da Coreia do Sul que seja bom ou ruim, tá? Porque existem coisas boas na Coreia do Sul e ruins na Coreia do Sul. Nem todas as marcas de fio são boas por ser da Coreia do Sul. Por isso é que a gente tem que aprender a analisar produto. Eu fico imaginando como é que a pessoa produz um fiozinho que, na verdade, aqui a gente tá vendo grande, mas ele na vida real é um fiozinho pequenininho, menor às vezes que um dedinho. E ele é muito fininho, vem junto com uma agulha. E aí eu fico pensando como é que eles fazem para fazer com uma faca isso. Isso é tecnologia. É uma tecnologia, se você for na fábrica da Yurin, e muita gente fala assim, nossa, a gente está até promovendo, acho que ano que vem a gente vai fazer várias excursões à Coreia, quem busca conhecimento. Uma parte pequena de turismo, uma parte grande de conhecimento, que é isso que eu acho que me leva à Coreia nessa viagem tão longa. Mas se você entrar na Yurin, você não consegue entrar com o seu celular. Você deixa na porta. Porque ela protege toda a parte de maquinário dela exatamente por isso. Porque se você filma, você está dando chance aos outros engenheiros olhar uma parte da máquina e entender como se consegue, num fio tão fino, fazer uma farpa, que é o tipo da Yurin é rasa e curta. Então imagina, quanto mais rasa ela é, mais difícil é fazer um corte muito raso. Normalmente as pessoas aprofundam mais. Exatamente. Mas isso é maquinário. Isso é toda a engenharia tecidual que envolve nesses fios que a gente às vezes não enxerga. Exatamente, é muito pequenininho. Os pacientes pedem para ver às vezes, né, na prática, e a gente não dá nem para ver. Não dá nem para ver às vezes. E aí, em relação assim às dificuldades, né, agora, de todas, assim, de intercorrências, teve alguma que tu já pensou, depois dessa não vou mais atuar? Intercorrência, eu penso o sentido inverso, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que ter curso de intercorrência, sim, lógico. Mas antes disso, eu tenho que pensar em não entrar na intercorrência. O não entrar é mais inteligente de como sair. E o não entrar, você tem que ter uma asepsia, todo o protocolo seu fechado para não entrar. O maior problema que eu vejo é cabelo. Tá? Então você imagina o seguinte, alguém fez um procedimento que botou um cabelo para dentro. E aí se alguém está nesse profissional e ele está dando antibiótico, está reduzindo, tira o medicamento, o corpo estranho está lá dentro, volta. Aí ela me procura. Normalmente a doutora Samanta da equipe é que pega mais intercorrência do que eu até. Aí chega lá a Samanta, no caso, ou eu, a gente olha e fala assim, primeira coisa, vou tentar medicar para conter. Aí cai no mesmo problema. Ele reduz, você pode passar outros procedimentos, intradermo, passar cânula, e a gente chega na seguinte conclusão, vamos tirar o fio. Tá bom, tiramos o fio, só que o cabelo tá lá. Como é que se tira um cabelo de dentro de um tecido? Então quando a gente vê uma coisa, essa fala de como eu tiro um cabelo dentro de um tecido, na minha cabeça é o seguinte, eu nunca vou deixar um cabelo entrar dentro de um tecido. Eu nunca tive esse problema, porque se eu tô no meio e tem cabelo, eu tiro o cabelo antes. Corto o cabelo, raspo ele naquela posição. Se o paciente, no lugar onde eu vou botar o pertuito, ele fala assim, aí não quero, eu não faço. Simples assim. Porque eu sei do risco, ele não. E eu tenho que passar isso muito claro para ele. Cabelo nasce. De novo, exato. Lá dentro do tecido, ele fica lá e como é que se tira? Você vai ter que ficar irrigando até que um dia você vai tirar e vai sair. Assim, a Samanta uma vez até tirou um e me mostrou. Eu falei, como é que você tirou isso? Deus estava olhando e na hora que eu tirei a cânula, veio junto da cânula. Aí acabou o problema. Tirou o fio, tirou o cabelo. Então, assim, o pior das intercorrências dos mundos. Entrada de cabelo no pertuito. E como você evita isso? Sendo extremamente rígido na sua asepsia, no seu controle inicial. O lupazinho, eu uso lupa, né, para ver se tem cabelo ou não. Tem que olhar. E se você for assim, a probabilidade de você ter seja muito pequena, quase zero, diria eu. Eu não vou falar zero, mas assim, o Alexandre ter um problema do cabelo é quase impossível, porque o Alexandre está apavorado com a consequência que isso vai dar. Então eu gasto meu tempo antes.
entendeu? E eu acho que isso faz parte do que a gente vê, né? Assim, a gente vê ácido hialurônico, alguns problemas que levam, as pessoas às vezes não acreditam que com ela vai acontecer. Exato. E aí depois liga assim, olha, eu fiz isso aqui, a pessoa tá ficando meio com a vista turva direita. Eu falo, vamos orar, vamos começar a orar, porque você aplicou ácido hialurônico na glabela? Apliquei. Mas ninguém te falou qual o risco? Sim. Mas aí você, porque acredita que nunca vai acontecer. Né? Então a gente tem que ter um pouco mais de prudência e entender que as coisas acontecem. E um dia pode ser você. E quando bate o desespero, para quem passou por esse desespero, fala assim, eu já passei por esse cara tá falando aí. Eu sei o que é isso. Eles gritam para professor, grita para o mundo para sair daquilo. Né? Você para a tua vida porque você está com um caso grave na sua mão. Então, eu falo, não quer entrar em caso grave? Trabalha na nossa tabelinha de riscos e não entra nos riscos tão grandes. Não faz sentido hoje. Né? O fio veio para cobrir onde não pode, às vezes, ser colocado ácido. Os bioestimuladores têm as suas limitações. Então, se a gente souber tudo isso, a probabilidade de eu entrar numa intercorrência, não tirando a necessidade de estudos para quem tem cursos de intercorrência, que eu não estou tirando a validade deles, mas a gente tem que preparar eles para não entrar. Esse que eu acho que é o principal, né? Não é saber... Claro, a gente tem que saber resolver, mas antes de querer se capacitar em saber resolver, é se capacitar para não ter o problema. É o segredo, a chave. E a última pergunta, então. Qual mensagem, qual dica, qual é a tua missão, qual o teu propósito, o que te fez, assim, o que te faz querer acordar todos os dias e trabalhar? O que te movimenta, assim, qual que é a tua motivação diária, a frase que tu gostaria de deixar, assim, para os alunos, para os pacientes, para quem for assistir esse podcast? Eu diria para você o seguinte, como eu falei, o Alexandre gosta de qualidade de vida. Eu exijo isso de mim, eu não deixo isso não acontecer. Para isso acontecer, eu tenho que ter tranquilidade no meu dia a dia. Eu vou pro meu consultório rindo. Eu acordo, vou pro consultório, que feliz. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter. Porque senão a gente não suporta a nossa jornada dentro da nossa profissão. Né? Isso só acontece quando você estabelece dentro da sua clínica as coisas que você está apto a fazer, treinado a fazer, e se não tiver, treine para fazer. Né? A gente não pode abraçar o mundo, fazer tudo bem feito. Mas daquilo que você... E olha que eu conheço profissionais que até fazem quase tudo e muito bem feito. Parabéns, mas eu sei o meu limite. Exatamente. Cada um tem o seu limite. Né? Então, se a gente enxerga isso, a gente vai ter uma vida melhor, não só a nossa vida clínica, como a nossa vida fora clínica. E é isso que eu prezo. Eu prezo em... acho que o aluno que me procura para curso, ele tem que entender que o que eu quero dele é seriedade naquilo que ele está fazendo, que estuda, treina, para nos orgulhar daquilo, nós que damos aula, de que ele não vai ter intercorrências e vai ser uma vida feliz. Ele vai sair do consultório dele, vai deitar a cabeça no travesseiro dele e vai pensar em coisas boas. Ele não vai pensar, ai meu Deus, estava no meu consultório hoje, aconteceu, será que vai... Sabe, isso é muito ruim. Então, eu prezo muito por qualidade de vida, prezo em passar a mensagem para as pessoas estudarem, treinarem, nunca achar que estão boas, porque quando a gente acha que é muito bom, a gente anda para trás. Isso é uma ilusão. Exato. A gente está sempre aprendendo. Né? Nós que estamos com mais informações, a gente está sempre... Eu aprendo com eles, que é uma pergunta que me chega... Que eu não sei isso, essa pergunta. Vou estudar, já me ajudou. Né? Então, tudo isso eu acho que faz parte do nosso dia a dia, das nossas dores de sofrimento, de dor de coluna. E se prepare, assim, eu brinco com todo mundo da área, independente da área que for, e se cuidem, né? Vamos fazer uma ginástica, vamos fazer as coisas, porque a gente tem uma jornada longa pela frente. Os mais jovens não sabem até onde querem chegar e às vezes o nosso corpo não aguenta. E para isso a gente tem que ter qualidade de vida na jornada. Ah, voz da experiência falando. Ai, muito legal, muito legal. E ter alguém de outro estado também para falar aqui com o pessoal, né? Por mais que a gente seja aqui do Rio Grande do Sul e o maior público é daqui, eu acho que os alunos gostam de conhecer também a rotina e a trajetória de palestrantes que vêm de fora. Já dei agora um spoiler, palestrantes. Porque o Dr. Alexandre, ele vai ser um dos speakers do Aesthetic Meeting 2024. Quem está assistindo aqui vai saber a notícia em primeira mão. E ele vai trazer, né, o nosso assunto queridinho, Fios Amabella.
Vamos ver qual vai ser o tema específico dentro ali do assunto. Só quem for vai saber. E com certeza vai ser uma palestra incrível. Com certeza também a prática vai ser incrível, porque a segurança, a qualidade, a experiência que toda a indústria tem, que nos traz nos workshops. Quem tiver interesse, né, em conhecer mais sobre a empresa, pode chamar o Dr. Alexandre, pode chamar a Mabela, para conhecer um pouquinho mais, porque os fios, né, um mercado novo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente fica seguro, que nem a gente falou por aqui. Então fica o convite, fica a informação dessa nova tecnologia, dessa nova indústria, e quem quiser saber mais, então o Dr. Alexandre fica à disposição. E espero vocês no próximo episódio. Esse episódio foi, então, patrocinado pela Mabela, pelo Aesthetic Meeting, pela Revanesse, LC Med, Clínica Patrícia Manfroy, Alur, Bioset, Clínica Isec. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações.